Indo ao falando do Twitter, chuchu, ainda, né? Mas- Pra mim é Twitter até hoje, tal. Ex. E sorvetinho caseiro. Gianluca Di Marzio. Coco queimado. Informação Italiano. sobre o Danilo. Danilão aqui, ó. Leite condensado, Nescau, punha no Ó, freezer. Creme holandês. tá em italiano. Lê aqui pra mim o tweet. Tá É. em italiano. Vamos lá. Primeiro lê em Calciomercato. italiano, depois Traduz, você faz né? a tradução. Niente Napoli per Danilo. Il giocatore ha scelto il Flamengo per motivi familiari. Que maravilha. Nada... Lê isso de novo, vai falar em italiano de novo. italiano? Ficou bonito, hein? De novo. Hein? Niente Napoli per Danilo. Il giocatore ha scelto il Flamengo per motivi familiari. Agora traduz. Nada, não tá nada feito com o Napoli. O jogador escolheu o Flamengo por motivos familiares. Danilo deve chegar ao Flamengo. Como lateral ou como zagueiro? Zagueiro. Zagueiro, né? Zagueiro? Zagueiro. A não ser que ele surpreenda. Titular? Hoje eu não colocaria Porque como se ele titular. chegar como zagueiro, ele não é titular. Hoje eu Se ele chega como lateral, Também não é titular. também não é titular. Aí, ó, tá aí, ó. aí. Vê como o Zé não teve, me engana que eu gosto, nem Somebody Love. Zé falou Inicialmente, direitinho. ele chega como composição de elenco, uma boa composição de elenco, Eu acho que ele dependendo da pode ser, posição. eu acho que ele pode ser um zagueiro titular. Eu acho que ele pode ser um zagueiro titular. Acho que E não. quem Zé roda? precisa entender. Depende da parte física. Hoje eu, acho, Exatamente. hoje eu acho que não. Momento da temporada. Ou a forma de jogar. Ou Não dá pra expor ele como o pra Felipe se correr queria atrás do montar, jogador, exato. não. Não. Não dá. Ele tem que jogar no time fechadinho, porque se ele tiver que correr atrás, expor, deixá-lo ele solto pra correr, vai acontecer o que aconteceu com o Davi Luiz. Davi Luiz, quando tinha uma zaga fechadinha e protegida, Davi Luiz, passe, fazendo coberturas e tal, beleza. Quando ele ficava exposto num contra um, ele tinha muitas dificuldades. Outra coisa que dá Danilo pra é a fazer é mesma jogar ele coisa. como lateral zagueiro Como e o soltar Marcos a lateral Rocha, esquerda, vai. como o Marcos Rocha faz no Palmeiras. Isso dá A pra fazer. experiência do Danilo, ele consegue fazer. Dá pra fazer. É porque ele não vai subir, né? Aí a gente Isso. não pode exigir o Danilo subindo. Já, Não, de já vindo, fez não. isso na carreira, mas Eventualmente hoje só, já mas não dá de mais. vindo, não, sim. É pra ficar ali. Aí ele faz essa composição com o Até porque o zagueiro. Flamengo tem outros zagueiros rápidos também, né? No caso do Flamengo marcar um pouco mais alto. E o Danilo é um cara que sabe se posicionar, um cara muito inteligente, experiente. Então, mas aí quando você tiver uma ideia de 3 zagueiros ou pra 2 zagueiros? Você Não, deixa- já com linha de 4, só que na verdade você tem um zagueiro pelo lado. Tá. Ele fica... Eventualmente você pode fazer linha de 3, mas eu acho que linha de 4 com o zagueiro pelo lado, ou mesmo jogando como zagueiro. No caso, na linha de 4, Então, no seu formato, ele seria titular. E aí você Eu teria acho que ele chega pra ser E aí titular. você teria um outro ponto. Porque hoje a função ali do Wesley, ele é de muita profundidade. É É. o tempo inteiro buscando Isso. a linha de fundo. De velocidade, intensidade, ele troca muito de posição. Hoje o Danilo não entrega isso. Seria uma outra circunstância de jogo e função tática. Aí, ok. E aí a gente tem que ver a condição, é o que o Pedro falou, a condição física dele. E acho Pra que tem uma... saber entender o que o Felipe Luiz espera dele também. Então, eu acho que tem uma outra coisa, quando você joga com um jogador, com um atleta com essa característica, como o Flamengo tem um meio-campo que pode ter um jogador com muita pegada, porque o segundo pode ser o De La Cruz, eu imagino jogando com a Arrascaeta, jogando com o Gerson, e aí pelo lado, não sei se vai um Cebolinha quando estiver em forma, com o Pedro, etc. Araújo, né? O Araújo, se você... Primeiro você ganha uma capacidade de variação de jogo enorme. Você pode jogar com um lateral que apoia muito, como você falou, ou com um lateral zagueiro. Né? Então você já tem a capacidade de adaptação. Você está falando de um treinador, o Felipe, que me parece, eu não tenho certeza, mas estou muito confiante que ele vai ser talvez um treinador brasileiro que vai chegar a trabalhar na Europa, porque ele vai se adaptar a várias ideias de jogo, é o mais atualizado deles. Trabalhou com grandes técnicos, sempre quis ser técnico, desde o tempo que trabalhava ali na Atlético de Madrid com o Simeone, era um jogador muito tático. Aliás, já cansei de falar só mais uma vez. Jogou muito mais bola do que as pessoas pensam. O Felipe Luiz? Mas muito mais. Mas muito mais, muito mais. Quando não havia discussão na seleção brasileira quem devia ser titular ele ou o Marcelo, eu discutia. Mas tudo bem, o Marcelo era mais técnico. Não sei se é exatamente tudo que um time precisa. Mas tratava melhor a bola que o Felipe. Mas o Felipe tratava a bola muito bem e fazia coisas que o Marcelo não fazia. Mas voltando ao que interessa, você ganha muita variação e eu acho que você facilita para que os jogadores de meio de campo do Flamengo tenham um pouco mais de suporte. Então, eu estou pensando uma coisa, o Flamengo vai pegar, sei lá, um time muito mais fraco no Campeonato Brasileiro. Né? E vai pegar o Mirassol no Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao Mirassol. Aí dá para você fazer um jogo mais agressivo, etc. O Mirassol provavelmente num jogo desse atua no contra-ataque. Mas de repente pega um Palmeiras muito forte, encaixado ali com o Estevão, né? De repente Felipe Anderson começa a jogar bem, né? Vem o Facundo voando, o Palmeiras traz um centroavante, tem o Andrés. Cara, você precisa de um outro tipo de disputa de jogo. E aí eu acho que você ter alternativas e ter um cara como
O Danilo, pouco mais aberto, como um zagueiro lateral, ajuda muito os seus jogadores de meio campo a trabalharem com um pouco mais de tranquilidade. Até porque também tem o encaixe de posicionamento e nós estamos falando de jogadores muito inteligentes. O Danilo vem de um futebol muito tático, muito inteligente, onde se marca como em poucos lugares do mundo. Antigamente eram os mestres da marcação, os italianos. Hoje em dia há outros que fazem muito bem, mas ali o jogo é muito tático e o italiano gosta de tática. E os técnicos italianos são bons técnicos e a imprensa discute tática e a torcida gosta de tática. Então... Até na mão, né? Na mão eles falam pra lá, pra cá. A baita contratação, se vier. A não ser que seja muito mal fisicamente. Posso só aproveitar? Mal fisicamente? Muito mal. Se tiver razoável no ponto de vista, ajuda, compõe o elenco e vai ser útil. Só pra sair um pouquinho desse... Mandar um abraço pro meu amigo Nasal. Tá fazendo Nasal? É, Nasal. Calma aí. É nasal por quê? É porque, assim, o corpo não acompanhou o crescimento do nariz dele. Ah, entendi. Mas não é Pinóquio, não, né? Não, Nasal. Então, Nasal? tá fazendo aniversário hoje da Parabéns minha idade. pro Nasal. Jogamos Quantos anos o Nasal? a mesma idade que eu, 48. 48. Não, 49, eu já falei 49. Nós jogamos juntos dos 6 anos de idade até os 16. Meu irmão jogou com o irmão dele, com o Luizinho também, a vida inteira. Então, um beijão no seu coração, Nasal. Feliz aniversário. Vai com calma. Não respira bom? fundo, não, hein, Nasal? Vai com calma aí. Não respira fundo, Tá não, bom? vai dar problema. Um abração aqui. Ele falou que hoje tem um churrasquinho lá e tal. Tá te convidando. A minha inocência, eu achei que fosse sobrenome... Não tem isso. Não. Com Zé Elias. Quanto tempo você já tá nesse programa? Quanto tempo você já tá nesse programa? Alguns meses. Alguns meses já, né? Você já não sacou ainda que não tem bondade aqui? Não, Não, tem depende coração de quem. quentinho? Não, depende tem de quem. esse negócio? Depende de quem. Não vem com esse papinho, não. Quem? Tem- Quem é o bonzinho da mesa? Você? Eu não faço nada. Ah, muito bonzinho. Muito bonzinho. Muito, muito. Aliás, a gente foi viajar junto com o Eduardo de Menezes. É o mais carioca da mesa? O mais carioca da Perceba, mesa? perceba, Quem você acha? porque quando o Birner vai pagar de bonzinho, ele dá uma sacaneada no Pedro Eu Ivo. sou seu fã. Esse é o clima do programa. Você recebeu... Luciano quem é Bubu ia bobo? trabalhar na Pia TV. Você sabia, sabia que o... É sério, ele falou Sabia que o aqui. Bubu deu um prêmio quem é bobo? ao melhor jornalista da mesa, né? Foi pro Vitor Birner, Birner, né? É. Eu sou não sei. tricampeão ao concurso Tricampeão. do troféu diferenciado. Se engana quem é bobo. É pessoal de paz. Porque eles têm muito em comum. Ele conversa mole. Ele vem aqui pra dar uma cutucada. Você tá quieto, sossegado ali, cima de pra essa mim. bola do Danilo. De repente você tá ali, ó. Que cutucada. Ficou uma Né? cara aqui pra isso. Ele fala cutuca, Danilo, te colocaram aqui pra cutucar? Desconfio de si, né? Ah, então tá bom. É a dinâmica de grupo aqui. Você não vale nada. Eu sou seu fã, você sabe disso. Tá pior ainda. Mas gosto mais da sua esposa e da sua É mãe. fã ou hater? Ó, gosto. É fã ou hater? Olha, que isso? Que isso? Não, filho. Vocês são suas inspirações. Quem você é? Não, Birner. Melhore suas referências. Não quero ser seu fã, não. Toda Marucia. A gente vai falar. Deixa minha mãe O Bubu fora. nunca se referiu à sua esposa. Nunca se referiu à sua esposa. Ele não pode. Brincadeira. A gente vai voltar a falar de Danilo? Eu tô com essa vontade, eu tenho esse desejo no meu coração de falar um pouco de futebol, embora eu mas saiba nem que disso. não é um assunto principal. Inclusive, a audiência sobe quando a gente não fala de futebol. Eu às vezes. Eu tô vendo o programa, aí eu vejo no grupo lá a audiência subindo, quando vocês não estão falando de futebol, vocês estão falando nada com nada que a audiência sobe. Por isso que eu sou contra a gente ficar muito tempo também aqui falando acho. de futebol, mas tem que falar porque tem essa história do Danilo, né? E aí vamos lá. Fabrício Bruno foi embora porque o Flamengo quis. O Felipe Luiz foi lá, olhos nos olhos, tá ok. É, o Fabrício queria sair, né? Não é? E o Felipe Luiz não ia aproveitá-lo. O Davi Luiz foi embora porque o Flamengo quis. Aí o Flamengo fica com o Léo Pereira, Léo Ortiz. Por isso que eu acho que ele veio pra ser zagueiro. Então, jogou com o menino da base agora contra o São Paulo, me fugiu. Carboneiro. Vindo o Danilo de zagueiro, ele vem para ser o zagueiro, ou o Flamengo ainda vai precisar olhar o mercado atrás dessa peça? Não, acho que no momento agora que eu estou falando da janela, estamos Isso. caminhando no final de janeiro, o Flamengo promete ter uma outra janela um pouco mais robusta antes do Mundial. Se você está investindo menos, investindo, sabe, de uma forma diferente do que foram as outras janelas daquele Flamengo, comprava todo mundo, gulosão no mercado, você está trazendo um cara que quer atuar como zagueiro e que não adianta. Se você precisar, ele vai ter a função, ele vai conseguir fazer uma função de lateral. Um dia que você precisa de um cara que segura um pouco mais, não necessariamente. Não adianta querer achar que vai trazer o Danilo para fazer de zagueiro e de lateral, porque um dia você vai ter ele apoiando. Ele não é mais esse jogador. Eu acho que ele vem pra ser zagueiro e Vai eventualmente ser, jogar vai aberto ser lateral. zagueiro e se precisar fazer uma composição de lateral, uma linha de 4 para se defender, ele vai estar por ali. Então, se o cara dessa
idade, que ainda tem a entregar. Dessa qualidade, ele não tem qualidade, é bom lembrar. Você pode não achar que ele é o titular da seleção, que ele é o capitão da seleção, que ele tem que estar sempre colocado. Qualidade o Danilo tem. Para futebol brasileiro, então, tem gente que nem de seleção é festejado aqui como craque. Então, acho que supre bem. Você não precisa ir atrás de outro nome, William. Sabe? Porque tem que fazer 4, 5 reposições de zagueiro. A janela Não atual vale do investir Flamengo no Quais Vitão. são os essa. zagueiros à Perde um, disposição contrata hoje? três. Não Léo vale Ortiz? investir no Vitão ainda, do Inter? Vale Mas me muito. parece que são duas coisas Não sei distintas. se o Inter quer vender, mas né? Porque o Inter já O bateu a Danilo porta... viria e você investiria no Vitão. São coisas distintas. Isso, exatamente. Você não Você precisa. investe no Vitão com uma possibilidade grande de ali na frente você ter um retorno financeiro também. Isso. Vitão tem diferente. 24. Vai fazer 25 ele é agora muito em jovem, fevereiro. ele tem ainda uma projeção. Pode não ser para o mercado principal na Europa, mas tem outros clubes que talvez ele pudesse ir e te compensasse financeiramente. Eu acho que são movimentos diferentes de mercado. O Danilo talvez seja uma oportunidade de você qualificar o seu elenco, olhando para o que você tem hoje e para possíveis cenários, como disse o Birner, né? Se você ganha repertório do que fazer ali quando você quiser mudar taticamente o seu elenco e me parece o seu grupo, me parece que essa é a característica do Felipe Luiz. Quando ele precisa mexer, porque ele olha para o adversário e sabe que a postura tem que ser diferente do seu time, ele vai mexendo as peças. É diferente. Chegou a montar linha de 5 ano passado. É diferente o movimento. Agora, eu quero entender o que tem hoje disponível no Flamengo de zagueiros. São 2 titulares, que é o Léo Ortiz. Falei Carboneira, Carbônio, viu? Carboneira, quase. Você tem o Léo Ortiz, o outro Léo. Quem mais à disposição? Se você tá Saiu o falando Davi em Vitão, Luiz Danilo, e saiu o Fabrício Os Bruno. jovens. Vitão, Danilo. Aí você tem o Carbônio, você tem o Cleiton. Cleiton, você né? tem- Que entrou também. Então Mas você tem são alguns jovens. jogadores jovens que você pode projetar e você precisa ter uma Você não vai chave fa- de segurança. Para futebol brasileiro, você Não. está mais do que bem servido. É claro que tá. Léo, Danilo, Vitão. Se vier gente da base Vitão é uma subindo. coisa mais complicada. Ô, louco. É. Tá bom, né? Não, acho que tá ótimo. Mas entendendo isso, a função dele não vai ser... ele vai entrar no lugar do Wesley e vai render... Não, é diferente a característica e o que ele entrega hoje é diferente do que ele entregava quando ele surgiu na carreira. É outra situação. Mas mesmo assim ele te entrega... Tecnicamente, ele te ajuda na então. composição defensiva. Então, mas ele te entrega o que a gente está falando, na composição defensiva em 2 aspectos. Ele pode ser o zagueiro, ele pode ser esse lateral que não vai subir muito, mas que vai abrir uma possibilidade para o mesmo lado ali na frente. Quer dizer, o que é curioso que a gente vê assim sendo montado nesse time do Flamengo são assim, jogadores com várias características. Vários jogadores versáteis. Entendeu? Vários. Porque é de acordo com o seu treinador. Exatamente. O Flamengo está montando, assim, os jogadores já estão lá, né? Mas jogadores estão sendo potencializados e o olhar para os que chegam, para jogadores que possam te entregar. Quando chegou o Léo Ortiz, que ainda foi na época do Tite, a gente já viu que o Léo Ortiz já entregou 2 coisas. Ele é zagueiro e ele é volante. O Tite gosta de jogadores que fazem E mais uma função. ele foi até muito bem como volante e talvez até melhor como zagueiro. E isso não é porque ele foi mal como zagueiro, não, né? Aí você tem o Danilo com essa característica, aí você tem o Alex Bobo, o meio do Flamengo é recheado, e daqui a pouco a gente vai falar também do De La Cruz. É um meio recheado lá na frente. Quer dizer, você tem um Bruno Henrique, que ele provavelmente vai fazer o de 9 agora, mas ele atua pelo lado. Enfim, é um time com riqueza de possibilidades ali com seus jogadores. Eu acho que isso, sim, cria uma expectativa muito grande para o Flamengo, né? A expectativa é muito grande porque o elenco é muito forte, porque o treinador é promissor e porque o clube, se precisar, depois de fazer uma avaliação de como vai ser esse primeiro semestre e investir pontualmente em atleta aqui ou ali, ele tem como conseguir jogadores. Sim. Então, é óbvio que o futebol desmente, o campo desmentiu isso algumas vezes nos últimos anos, mas não tem o porquê de a gente não acreditar numa temporada muito forte do Flamengo. A questão é que a gente vai ter outros times muito fortes também. Sim. Eu acho que o nível da temporada no futebol brasileiro vai ser bem alto. Ô Bino, Eu você também acha bem que a promissor. expectativa para cima do Flamengo ela vai ser maior? Não, Acho que não também. eu acho que não. A atuação no mercado regula um pouco a expectativa, mas assim, o Flamengo ele está sempre na expectativa, porque se você zerasse ali o Do ano futebol passado para esse brasileiro, ano não subiu. 31 de dezembro, Do início do ano o passado. Flamengo já era muito forte. Já era muito forte. Aí você troca o Fabrício Bruno, traz um Vitão, traz um Danilo, tá pensando em alguém aqui, ele pontual, só vai reforçar melhor o Gabigol meio foi do embora. ano. O Gabigol, sabe? O Flamengo não ficou ruim. Ruim tá aquele outro time lá que não contrata, que não tem ninguém, que não tem dinheiro, não sabe? Esse time é ruim. Porque ele estava ruim e continuou ruim. O Flamengo era muito bom, continuou muito bom. O problema é que fica aquela coisa na imagem do ano passado, início do ano, De La Cruz.
Aí meio do ano, contrato, é o caralho, não sei o que. Você fica com uma coisa que a toda janela o Flamengo vai ser, sabe, o predador do mercado. Essa janela vai ser e vai continuar muito bem. A questão é que o Benê fala, a gente fala isso acho que desde o ano passado. O Flamengo teve um momento que ele estava aqui, o Palmeiras tentava se aproximar com o trabalho, mas de elenco ninguém pegava. Agora todo mundo vai subindo, é o Botafogo, é o Palmeiras, é o Galo quando se reforça, é o Cruzeiro com os medalhões que tenta fazer uma fumaça. Mas E é muita gente se reforçando e elevando o nível. A gente pode ter times do mesmo nível do time do Flamengo sem que esses clubes tenham elencos do mesmo nível. O time de São Paulo, por isso que eu tô colocando. São Paulo, é ruim? Não. O São Paulo tem um bom time. Canta pra mim. Desculpa, do meio pra frente, o que você considera de formação ideal de São Paulo? É que o problema do São Paulo tá... Tem o quarteto, ele gosta do quarteto. Canta pra mim, que você é o quarteto sugere mágico. como ideal. Ele gosta São Paulo do do meio pra mágico, eu frente. vi isso aqui. É, o Eu quarteto gosto, mágico. joga o Alisson, joga o Pablo Maia, esses dois são Rapidinho. titulares. Alisson e Pablo Maia, você vai ter poucas duplas de volante melhor no Brasil. Se o São Paulo não vender nenhum jogador, Calera é o centroavante, aí o Sobeja joga com uma linha de 3 entre eles, Lucas joga de qualquer jeito, Oscar se estiver bem joga, aí tem uma briga do Ferreira. Beleza, Ferreira e Luciano. Tá bom, meu Deus né? do céu, olha esse time. Tá bom, Ah, tá mas lá bom. pra trás, é preferência, tudo bem. Não acho que lá atrás esteja algo tão desesperador. Não acho. É, as laterais estão complicadas. Mas aí você não tá no mercado lateral é um pra problema mundial. Você não está né? no mercado para tentar alguma coisa pelas laterais? Ainda que não seja um elenco de muita profundidade, isso eu acho que não vai ser. Você é um Perfeito. bom time. Então, assim, Mas aí- você vai ter muita gente chegando. E você não imaginava 4, 5 anos atrás, você ia ter talvez um São Paulo, não o São Paulo exatamente o time, mas o terceiro, quarto time do Brasil com essa qualidade. Então a coisa foi subindo. A gente tem que lembrar do Inter Entendeu? também. Tem o Inter, O tem Inter o Corinthians. também, que não Você vai- perdeu o Alan Corinthians. Patrick. né? Você vai Corinthians. pegar o 7º time do Brasil, assim, numa ordem, você vai escalonar. Próprio Fortaleza, Você vai virar e falar, Cruzeiro, Cidade, Bahia, Atlético, vai virar e falar um timaço. Bahia. Fortaleza, Entendeu? Bahia. Fortaleza, a gente vai Bahia. Aí você tem os bons Atlético, times em peça, você Cruzeiro. tem os bons times em Esse trabalho. ano- Sim. Pô, baita do Nível campeonato. subindo. Esse ano o Campeonato Brasileiro vai Vai ser bom, vai ser bom. A gente está falando aí dessas peças, vamos dar uma olhada nesse meio do Flamengo com a declaração do De La Cruz. De La Cruz ficou devendo ano passado, certo? Teve muitas Devendo. lesões também, né? Eu acho que ele teve um bom início de temporada. E depois, depois- eu acho que ele teve que encarar uma realidade que ele não estava acostumado e ele tem questões crônicas. Exatamente. Mas ele disse o seguinte, vamos ver, aspas para o De La Cruz, hein? Tá apostando tudo agora em 2025, hein? Obviamente que estava muito lindo, mas tinha que jogar, tinha que render. Sabia o preço alto que haviam pagado por meu passe. Então também é uma responsabilidade, um compromisso que eu sinto internamente, que tenho que devolver ao clube a impressão que tinha criado. Realmente a impressão era ótima dele no River e o começo dele também a impressão foi ótima, foi ótima. E ele é um bom jogador? Sim. 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 Agora os números dele no Flamengo. Foram 41 jogos, 72 minutos ali por jogo, 2 gols, 6 assistências, a gente podia esperar realmente mais assistências dele, mas uma presença em jogos ali até que baixa, ali, ó, 59%. O Flamengo fez 70 jogos desde a estreia dele, ele em 41 jogos, a gente esperava mais, mas é aquilo que a gente falou, lesão e tal, uma série E de coisas. tem um funcionamento de como era o time do Tite também, que foi Sim. quando ele chegou, né? Aí você tem que lembrar que você tem um Arrascaeta mais avançado, um Gerson que apoia muito, os laterais os pontas que passavam bastante. Então a função, às vezes, dele também é ser entender ali o ritmo que ele ia entrar no time, adaptação, uma série de coisas que contou com as lesões também. Mas, tecnicamente, eu não questiono a capacidade de De La Cruz. Fala, Bento. Não, eu achei ele muito bom jogador. Eu acho que mesmo no River ele era um cara que tinha seus momentos de oscilação. Eu acho que uma das vantagens de ter um elenco que nem o do Flamengo é que você pode lidar bem com esses momentos, passa muito pelo treinador isso, Sim. pelo entender o momento do atleta e mais do que isso, como usar o atleta, porque o De La Cruz Eu ele tenho pode dúvida de jogar. como o Felipe usaria o De La Cruz. Eu acho que ele usa o De La Cruz como um segundo. Com o Gerson mais aberto e um cara de velocidade pelo lado, dependendo de quem ele tiver O para time jogar do Felipe atrás. não pede um cara aberto mais de velocidade? Um O aberto Gerson de velocidade segundo? e o o Gerson de segundo? pode ser também. Eu tenho essa dúvida, E o De La Cruz O cara pode mais jogar de pro lado, mas pegada aí... de tenho essa Peraí, dúvida da utilização do De La monta isso Cruz aí de pela novo, característica peraí. do Felipe. Vou fazer uma conta aqui, peraí, vamos Eu lá? acho que o De La Cruz vai pro lado, não. Não, Porque ele o tem- Gerson não que acho. fala. Não, o Gerson pro lado. Eu acho que o De La Cruz talvez Não, seja... o Gerson jogou Você muitas já vezes. tem Eu pra acho ter que um Gerson de segundo e um cara aberto de Vamos lá, velocidade. Eric De La Cruz, Eric De La Cruz, Sim. tá? tá? dois O aqui. De La Vai Cruz pegar. pode solta Chega lá, muito. solta ele, o Eric segura. Arrascaeta joga por Pode dentro. falar do jeito que você Arrascaeta gosta. pro lado. De La Cruz fazendo box to box. Pode falar do jeito que você Nunca gosta. Não nem sei vou se usar. tem... Hã? Não sei. Sem área a área. box tenho to duas- box, ele Ele não claro. fala nem break. Não, reclama, box to vou box, chamar um ele break, fala que assim. break, Não é eu quem tenho que várias falou? interrogações. Não é crepe. Eu tenho não é duas crepe, interrogações. esqueci até o Não nome é que ele crepe. falou. Olha lá. Se for doce.
E Salgado? Galete. Tá bom, mas não fala box to box. Continua explicando aí. Agora você. De La Cruz solto no Galete. E aí o Arrascaeta, que é Gerson por um lado. Gerson por um lado e um de velocidade pelo outro lado. Quem seria esse? Pra mim é o Cebolinha. Cebolinha, Se quando tiver estiver inteiro. bem. E lá na frente, Também não sei. Pedro. Pedro. Não sei. Mas agora Pode não ser tem... Bruno Henrique quando então, tiver mas Pedro agora, na frente. Mas agora não Você tem tem Pedro, Luiz agora não tem Araújo. Cebolinha e não vai ter de cara o Arrascaeta. Você tem jogadores de velocidade. O campeonato estadual. Mas, filho. O campeonato estadual. Os dirigentes conseguiram fazer uma coisa que eu jamais pensei que poderiam fazer. Nós tivemos rodadas do campeonato estadual carioca e, mesmo com os times grandes sem conseguirem resultados, as torcidas não reclamam. Porque o normal seria o time estar despreparado, o resultado não ser bom e a torcida reclamar. Mas o negócio está tão largado, porque é início de temporada, porque adiantaram o calendário por causa do Mundial de Mas deixa eu falar uma coisa, vamos lá. Nem aí, por enquanto. Mas só Vamos lá, uma coisinha a fase de pra jogar grupos pro da Grêmio. Libertadores começa quando? Final, em abril. Em abril. No último final de semana de março, depois da data Isso. FIFA Ali brasileira, começa. E ali em abril começa a fase de Ali, grupo. o Flamengo não deve ter ainda o Pedro. Não. Você não sabe nem se tem o Pedro pro Mundial. O que eu acho Entendeu? é o seguinte, Birne, Você não tem o Cebolinha ali. eu a acho gente tem que pensar eu um acho time que a ali. situação do De La Cruz ela é crônica. A situação do De La Cruz, ele é um jogador que demanda do físico. Ele tem uma questão de uma interrogação sobre o físico. Para ele ser esse cara que o Zé brinca, o box-to-box, o área-área. Não, ele que eu não falou. sei se ele consegue Jamais. te entregar. Ele que fala box to E eu box. talvez acho que o Felipe possa montar um Pulgar, Gerson, Arrascaeta e pensar nesse homem de lado com o Pedro. E não é o De La Cruz. Não sei se o De La Cruz... De La Cruz não é titular. Não sei. Não sei como é que Não, ele também não volta. tenho certeza. O De La Não sei Cruz- qual é a condição. O De La Cruz ele é um cara que tem situações crônicas, de lesão, de condicionamento. Sim. Ele não sei como é que ele volta. E eu acho que você pode Lá vem. considerar que talvez ele não Não. seja esse cara garantido. Gente, Não, e a eu gente queria pode saber conseguir. se ingenuidade com esse o De La elemento. Cruz é uma E o crepe Felipe, ou o Felipe uma pega outro galete? tipo de característica. Eu não Hoje, consigo eu fazer acho que é informação. crepe, porque Hoje- é doce ver o De La Cruz Hoje, quando jogar. você precisa na característica do Felipe, que você sai numa segunda linha, você tem que ter alguém para dar dinamismo e acelerar. Hoje você tem quem mais pronto para fazer isso? O Gerson de segundo ou o De La Cruz de segundo? É porque o Gerson pode fazer esse cara aberto, ele pode. Mas se eu tenho o Gerson de segundo mais inteiro que o De La Cruz, eu prefiro ele ali. Ele joga com dois velozes pelo lado, mais dois laterais velozes. Quantos Não sei, campeonatos ele o pode Flamengo vai trocar. disputar? O que ele vai fazer com o Danilo da vida? Eu não sei. Todos. O Entendeu? Flamengo vai disputar todos os Não sei. campeonatos. O Felipe pode fazer também, até porque você passou com muitos problemas Por isso de eu acho que o DM na Danilo é temporada, você interessantíssimo pode chegar. mesclar também.